Meus cumprimentos a todos. Sou Moreno Stedley, da Universidade de São Paulo, e vou apresentar uma comunicação intitulada Circulação de Saberes e Experiências Religiosas na África Oriental de Frei João dos Santos, 1609. O tempo destinado à comunicação não permite fazer os agradecimentos necessários, mas eu gostaria de saudar a organização do evento pela natureza interdisciplinar presente em todos os eixos temáticos. Esta interdisciplinaridade, que é tão importante para o campo de estudos africanos e para a perspectiva dos estudos culturais. Como já adiantei, no meu trabalho vou analisar o livro Etiópia Oriental e Várias Histórias de Coisas Notáveis do Oriente, publicado pelo missionário dominicano Frei João dos Santos em Évora no ano de 1609. Um aspecto relevante da produção científica ibérica da época moderna é o Estatuto de Verdade autorizado pelo testemunho de vista, ou seja, pelo saber das experiências de feito, na expressão de José Sebastião da Silva Dias. Isto é, o saber gerado pela experiência em terreno concreto no contato dos ibéricos com os novos mundos, seja em África, América ou Ásia. Essa observação é relevante, pois permite deslindar múltiplas agências na construção desse conhecimento, no bojo da recente historiografia das ciências. Nesta comunicação, pretendo analisar especialmente o conhecimento do universo religioso e as práticas culturais e religiosas em Sofala no final do século XVI, onde o dominicano atuou 4 anos como pastor espiritual de 600 almas de confissão, em que entravam portugueses, mestiços e gente da terra. A importância do confessor foi reforçada no catolicismo pós-tridentino, sendo a escuta ativa e constante oferecida pela confissão a melhor porta de entrada para o conhecimento do foro íntimo dos indivíduos, seus pensamentos e suas práticas religiosas. Nesse sentido, a obra de João dos Santos pode se revelar especialmente significativa para reconstituir o pensamento e as práticas religiosas nesse espaço da África centro-oriental voltada para o Oceano Índico. A noção de circularidade cultural, como para Carlo Ginzburg, ajuda a entender como uma fonte desse gênero pode ser útil ao estudo da religiosidade africana. Um texto nunca é autoevidente. Pelo contrário, os textos são polifônicos. Muitas vozes, além do autor, podem falar através do texto. Um dos primeiros elementos identificados por Frei João dos Santos é a existência de um Deus único criador, chamado Molungu. Isso, de fato, é um elemento do que podemos chamar cosmogonia banto, sendo o termo Molungu uma designação surgida nesse espaço oriental. No entanto, a noção de Deus criador é muito distante para os banto, sendo o mundo espiritual regido por espíritos ancestrais e territoriais. Como registra o dominicano, os Shona chamam a esses espíritos ancestrais Muzimos. O intermédio entre mundo espiritual e mundo material é feito por indivíduos especializados, homens ou mulheres, que foram muitas vezes caracterizados como feiticeiros. Temos elementos para afirmar que Frei João dos Santos interrogou esses indivíduos especializados sobre o que entendiam por Deus, sobre o destino da alma após a morte, além de outros temas do gênero. A precisão com que o dominicano registra muitos termos indica certo domínio por sua parte da língua Shona e colabora no sentido de reconstituir a nomenclatura própria dessas práticas rituais. Além disso, temos elementos que indicam audiência a rituais onde essa conexão com o mundo espiritual se dava. Pelo registro dominicano, podemos identificar uma vida religiosa compartilhada por portugueses, Shona e Swahili. Nesses rituais, a música desempenhava um papel importante, como bem nota o autor, que nos oferece um capítulo todo dedicado aos instrumentos musicais, como o imbira, uma espécie de xilofone que era um dos mais importantes instrumentos para os Shona se conectarem com o mundo espiritual. Frei João dos Santos fornece uma descrição detalhada dos ordalhos, ritos de adivinhação e cura, onde podemos ver a participação de portugueses e mestiços nesses rituais. Através da invocação dos espíritos, indivíduos podem passar incólumes por testes de inocência, como a ingestão de ervas indigestas ou até de veneno.
No artigo que eu enviei para publicação nas atas do evento, eu faço uma descrição mais detalhada e uma interpretação desses registros dentro do que nós podemos chamar de uma gramática cultural Bantu, como o Herkovitz falava, uma gramática da cultura. O que eu gostaria de mostrar é como, a partir de uma fonte portuguesa, podemos reconstituir um pensamento religioso africano e, ao mesmo tempo, penetrar no terreno das experiências vividas, ou seja, das relações cotidianas, onde havia uma vivência religiosa realmente compartilhada por indivíduos, atravessando as fronteiras culturais. Esse mesmo atravessamento de fronteiras culturais se nota na produção do registro, que é o segundo momento da historicidade. A precisão do registro do dominicano faz com que ele seja uma fonte importante para toda a historiografia que trabalha com essa região, desde as coletâneas da Unesco e Cambridge nos anos 60 até a historiografia contemporânea, como posso citar Thomas Vernet da Sorbonne, que publicou recentemente uma resenha sobre a obra do João dos Santos. Assim, mesmo sendo uma fonte muito conhecida, eu proponho na minha pesquisa uma releitura dessa fonte a partir das problemáticas representadas pela recente historiografia das ciências, com o conceito de circulação, do Kapil Raj, conhecimento situado, da Dana Haraway, e a teoria do ator-rede, do Bruno Latour. É uma pesquisa inicial. Nessa comunicação e no artigo enviado para as atas do colóquio, eu enfatizei a dimensão religiosa, então convido os interessados a lerem o artigo e a fazer contato. Agradeço pela escuta e bom evento a todos.